Quero te fazer uma pergunta. Faça duas. Lula na China, né? Primeiro, é até brincadeira. A fotinho que a gente tem da comitiva do Lula na China é pior que discussão de colégio pra Disney. A gente vai botar aqui na tela a comitiva do Lula na China. Parece que são mais de 73 pessoas. A gente vai colocar aí na tela pro pessoal que tá assistindo a gente. Olha aí que beleza. Olha a comitiva do Lula na China. A minha pergunta é: quanto que não está sendo gasto do meu dinheiro, do seu dinheiro, a gente que trabalha pra caramba pra pagar imposto, a gente tá pagando essa colônia de férias do governo Lula na China? Porque me desculpa, esse tanto de gente, inclusive sindicalista, que viajou pra China, também sendo bancado pelo governo Lula. Bandido! O Stedley tá lá. O Stedley tá lá. O líder do MST tá lá, que tá prometendo invasões. A gente vai falar sobre isso também já já. Agora, ô Léo, eu quero uma explicação. Na verdade, eu quero uma opinião, pronto, de alguém que tem uma posição mais de esquerda, como você, sobre a viagem do Lula. Tem como a gente falar bem, além dessa comitiva aí de 73 pessoas que a gente mostrou a fotinho, tem também ele falando mal do dólar, dizendo que o dólar não tem que ser a moeda internacional. Ele dizendo, atacando os Estados Unidos, dizendo, é o único país que está apoiando a guerra na Ucrânia. E eu não estou preocupado com os Estados Unidos, eu estou preocupado com a soberania do Brasil. Ou seja, é o Lula viajando para a China para fazer colônia de férias aí com 73 pessoas e para atacar uma das grandes potências, hoje é a maior potência ainda mundial, e que não caiu bem. Tem até crítica do Washington Post, as declarações do Lula sobre os Estados Unidos. O que você tem a falar sobre essa viagem maravilhosa do Lula pela China? Você sabe, Tiagão, que eu tô pelo menos aliviado. Pelo menos aliviado porque agora a gente tem um presidente que volta com 15 acordos comerciais assinados e não com 3 lotes de joias, sendo o primeiro lote vale mais do que 3 triplex do Guarujá. Então, nesse sentido, eu tô mais aliviado, né? Um presidente que não carrega cocaína no seu avião da FAB. Então, eu, pelo menos, mais aliviado eu estou. Isso eu te garanto, Tiagão. E agora, voltando aí com esses 15 acordos comerciais assinados, com uma série de perspectivas, com um novo horizonte diplomático para o Brasil, que sempre foi referência na sua diplomacia, desde a época de Oswaldo Aranha. O Brasil sempre é quem abre a Assembleia Geral das Nações Unidas e virou um par internacional nos últimos 4 anos. The Guardian, Washington Post, todos os chefes de Estado, de governo de todo o mundo. O Brasil virou uma piada diante dessas pessoas, diante desses veículos. De todo mundo, menos dos Estados Unidos. E agora, e dos Estados Unidos inclusive. Joe Biden dava risada da cara do Bolsonaro. E agora o Brasil volta ao protagonismo, volta a sentar de fato com aqueles que importam. Para vocês terem noção, o Brasil até hoje foi convidado 5 vezes para participar das reuniões do G7. As 4 foram durante o governo Lula, a primeira em 2003, e agora, pela 5ª vez, é convidado a participar da reunião do G7, que engloba, olha que curioso, os Estados Unidos e os outros 6 países mais ricos do mundo desenvolvido. Então o Brasil volta ao protagonismo, o Brasil volta a ser respeitado, o Brasil volta a realmente vira aquele que ele sempre deveria estar, uma posição de respeito, uma posição de credibilidade. Quando o Lula esteve ausente, né, para não falar outra palavra, quando ele ficou ausente, e os advogados, o partido procuraram a ONU, Tribunal Internacional, Direitos Humanos, etc. e tal. Tribunal da Lua. Quando ele estava ausente, procuraram todos os mecanismos internacionais, direitos humanos, etc. Agora ele sentou, né, com um país, né, abraçou um país no qual um político, quando é acusado de corrupção, já morre. Não tem tempo de ir para a ONU. Não tem tempo de ir para o Tribunal Internacional. É pena de morte. Execução sumária. Execução sumária. E lá abraçar. Eu acho isso lindo, esse protagonismo. E eles são fãs dessas pessoas. Eles idolatram essas pessoas. Exatamente. Eles Mas acham esse bonito fantástico mundo do Léo, o que a gente tem a dizer
sobre as maravilhas do governo. Não, se eu falei alguma mentira, você pode entrar no objeto. Agora, é interessante que realmente a gente tem que levar em consideração questões domésticas dos países para fazer acordos comerciais, porque a China é a segunda potência mundial, dentre 7 e 8 anos. Vai ser a maior potência econômica mundial, é o maior parceiro comercial do mundo. É um regime, sim, que tem traços autoritários, mas então o que vocês traços autoritários. Mas então o que vocês sugerem? Que a gente Eu quero só que você adeque o palavreado, porque isso não é protagonismo, isso é prostituição. A gente sair com alguém só por causa do dinheiro é prostituição, não é relação. Acordos comerciais, 15 acordos comerciais. Acordo comercial. Abaixou tanto que o Banco Central está de mostra. O Brasil era uma O Brasil continua sendo Se o Brasil uma piada, Léo, o Brasil é o maior exportador de celulose do mundo. Para que se compre a celulose do Brasil, as empresas elas têm que ter um selo FSC, que é um compromisso que você tem que cumprir tanta legislação, não só brasileira como europeia, como pactos de direitos humanos. Você não pode, por exemplo, ter uma exploração de um trabalhador. O trabalhador tem que trabalhar um número reduzido de horas, tem que ter plano de saúde, tem que ter, assim, uma coisa tão ampla de direitos, né? Uma gama tão ampla de direitos, que senão ele não consegue exportar sem esse selo. Então, para o Brasil vender, ele tem que cumprir toda a legislação, tem que ser um país bacana com direitos humanos. Agora, para comprar da China não precisa. Então isso não é protagonismo, isso é necessidade. Necessidade. Mas eu acho não, é que também falam tanto de escravidão. Outro dia falaram... Nossa, outro dia tomaram um programa para falar da escravidão no Rio Grande do Sul, nas vinícolas. A China... Tem algum lugar que tenha mais escravidão, mais trabalho escravo que a China? Olha só, a China nunca será a primeira potência do mundo, porque eles nunca vão dizer para o mundo onde estão... Não, eles nunca dirão para o mundo onde estão aquelas 1 bilhão de pessoas que eles escondem. A China bonitinha é a China dos 300 milhões que ficam ali perto da costa do Japão, que está bombando, cidades maravilhosas, BMW vendendo a rodo. Essa China tá bombando. Agora, a China do 1 bilhão e 300 ninguém conhece, Pavinato. E essa sociedade não vai ser organizada jamais com esse poder tirano que é a China. E mais, eu vou dizer uma coisa. Com essas concordo coisas com o Léo uma coisa. Tem que fazer negócio. É importante, exato, é importante agora, fazer isso. O beijo na boca é opcional. Exatamente, mas outra coisa, exatamente. E o beijo na boca se chama soberania. Esse é o grande problema. Você tem que fazer acordo bilateral. Eu sempre fui contra acordo de bloco. Acho o bloco comercial uma porcaria. Mercosul nunca trouxe nada pro país, pro Brasil. Aliás, o Brasil não conseguiu nem dizer pro pessoal do Mercosul, que é o líder do Mercosul até hoje. Agora, fazer acordo bilateral é a saída. Não tenha dúvida, Léo. Perfeito. Eu acho que o dinheiro chinês entrando no Brasil e trazendo emprego para cá, tem que fazer com a Europa inteira, tem que fazer com os Estados Unidos. Agora, culturalmente, é impressionante. O presidente Lula acha que quando ele viaja, ele está encontrando com a roda de amigos. Quem é a roda de amigos? É Maduro, é Colômbia, é Nicarágua, né? É China, é Rússia. Então, o apego às fascistas, tiranos, ditadores, é contra o apego que eles falam que a democracia voltou. A democracia tem que voltar no Brasil. Mas nas relações internacionais, a China ditatorial, que não tem regra, não tem direitos humanos, está sendo melhor que os Estados Unidos, que é o Ocidente, que é onde culturalmente os brasileiros vão, gostam e têm afinidade com o povo americano. Então dizer que o dólar não será a moeda corrente nas transações comerciais é, no mínimo, ou o senhor, presidente, o senhor não tem assessor para ensinar a economia para o senhor, ou o senhor não ouve ninguém, o senhor disse que livro de economia não serve para nada, o senhor está muito mal assessorado, porque o senhor está falando coisas que o senhor não tem conhecimento de causa para falar. Jamais os Estados Unidos deixarão de ser protagonistas do mundo. 1/3 do consumo do mundo acontece nos Estados Unidos. Queria saber se o Biden receberia o Lula. Hoje. Nesse momento. Não, e pergunta do milhão, era né? recebido na Casa Branca. Tem pessoas e países que respeitam os seus direitos humanos internamente, mas que matam crianças inocentes na Síria, que matam crianças inocentes no Iraque, que matam crianças inocentes em toda a África. Então isso também é bastante curioso. Exatamente, no Irã, né, no regime amigo, os navios atracados aqui, a gente viu uma mulher morrer porque não usou véu, espancada pela polícia. É que na Venezuela. Não, mas espera aí. Na Venezuela, que tá uma maravilha. Lá em Cuba, você tem 3 instâncias, viu, Pavinato? Lá é uma democracia espetacular.
tem um judiciário imparcial maravilhoso. As mulheres não vão para a porta dos hotéis pedir, pelo amor de Deus, me dá esse sabonete que sobrou aí do Hotel 5 Estrelas porque não tem sabonete na minha casa. Então, sinceramente, esse lunatismo não cabe mais. Vamos cuidar do Brasil, pessoal. Deixa Cuba para lá. Cuba é o esgoto do planeta, pelo amor de Deus. Não, e outra, não é possível. Não é possível voltar essa discussão com o celeiro do mundo. O Brasil é celeiro do mundo. Você perguntou se o Lula não tem assessor. Para o Brasil. Se o Lula não tem um assessor não dá para entender. Ele não tem nenhum ministro, né, da Fazenda que entenda de economia. Porque o ministro da Fazenda dele já assumiu, tá lá gravado, que ele estudou economia por pouquíssimo tempo, que só passou porque colava dos coleguinhas. O Haddad assumiu isso. E aí eu já pergunto pro Léo, a gente tá falando sobre China, né? Então, você encheu a boca para falar aí da China, uma potência econômica. Agora, nessa polêmica das compras da Shein, da Shopee, da AliExpress, o Haddad deixou claro que muitos desses produtos da China são contrabandos e que muitas vezes vêm de trabalho escravo. O Haddad, o ministro da Fazenda do governo Lula. Você encheu a boca para falar da China. E aí o ministro da Fazenda tá falando dessa forma da China? E outra, e a taxação? Como que eles foram tão caras de pau? Aí eu me pergunto, será que até ignorante acredita nisso? Porque não é possível que alguém acredite que você taxando as empresas, elas vão dar de graça o produto para as pessoas. Ó, a gente está sendo taxado, só vão repassar. Pode levar, leva, não precisa pagar imposto. É óbvio que não. E as próprias empresas já se pronunciaram, Léo. Elas serão taxadas e isso vai aumentar. Óbvio, o preço para o consumidor. Então, é querer fazer o povo de bobo. Então, mas a que custo a gente quer reduzir também os valores, né, Tiagão? E realmente, o ministro Fernando Haddad falou do trabalho escravo na China, feito por empresas privadas, por grandes conglomerados que realizam esse tipo de trabalho escravo. Aqui no Brasil, o nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vale lembrar que é mestre em economia, que, mais uma vez, aquilo foi uma brincadeira em relação aos 3 meses de cola. Agora é brincadeira. Que inclusive já é uma mentira que já foi batida há muito tempo. É mestre em economia. Tá gravado. Que foi uma brincadeira. Ele brincou. É mestre em economia. Basta você dar um Google que você vai ver que o Fernando Haddad é mestre em economia. Não é um especulador rentista do mercado financeiro, como um certo outro ministro de Estado. Então, do mercado brasileiro. Então é interessante isso. É interessante isso. E aí, respondendo a sua pergunta em relação à Shein, a que custo a gente quer reduzir os valores? Porque hoje já existe uma isenção de até $50 para pessoa física para pessoa física. Qual é a questão? Que existe hoje empresas privadas, na China especialmente, em toda a Ásia, que estão fracionando os seus produtos que valham menos que $50 para se passarem de forma ilegal por pessoas físicas e assim não pagarem tributos, não pagarem impostos. Então essa taxação ela é somente para cumprir a lei. Aquele que não defende isso está defendendo a ilegalidade, está defendendo o crime. Tipo, nomear o mercadante para o banco por BNDES, não podendo ele assumir porque ele não estava na quarentena. Aí a gente suspende a lei um pouquinho. Vamos agora suspender a lei um tanto. Tá lindo o discurso do Léo, mas você descreveu como uma piada, Ariane, é isso? Se eu venho aqui ou nas minhas redes e brinco que eu não entendo nada de economia, sou escorraçada, né? Só porque eu não sou ministra da Fazenda. Agora o ministro, mestre, ele pode ir fazer e tá tudo bem, tá beleza. Falar que não entende nada de economia. Vou te falar. Ficou infeliz a brincadeira. Totalmente. Infeliz também quando ele zomba da taxa de juros, que mostra que ele não entende realmente nada de economia. E como o Thiago falou, falta assessoria, cara. Porque os assessores estão deixando o presidente, a sua senhora e seu ministro falar tanta asneira. Não precisa entender. Eu já falei isso em outras entrevistas. Não precisa entender. Só não fala. Fica quieto. Se ficar quietinho, o mercado fica bem, a população fica bem, ninguém vai fazer bagunça. Agora, quer holofote? Quer falar pra caramba? E vai e fica falando um monte de asneira. E agora, eu vou te falar sobre a taxação, Léo. O que acontece, tá? Essa taxação dos produtos não vai melhorar, não vai regularizar, não vai dar concorrência para o mercado brasileiro como eles falam que vão. Isso não vai acontecer. E por que isso não acontece, né? Primeiro,
vai muito em contra do que eles estão fazendo agora. Acordo comercial, mas aí você taxa as empresas? Você está tirando... Não, mas tem que dar concorrência para as empresas internas aqui, domésticas, que estão tirando, né, a concorrência do e-commerce e tudo mais. E quem falou que esse recurso vai voltar? Quem falou que a destinação do consumo vai voltar aqui para dentro? Eles não têm dados para isso. Sabe por que não vai voltar? Porque a gente está num momento de instabilidade econômica. Não vai acontecer uma substituição de produto, uma troca. Essa taxação que eles estão fazendo não vai aumentar a arrecadação. Muito pelo contrário. E essas fraudes que acontecem na arrecadação, acontecem pela teoria econômica, que existem N estudos que provam que quanto mais você aumenta a alíquota e você não tem um ambiente muito bem organizado e regulado, mais fraude você vai ter e menos arrecadação você vai ter. Então não adianta taxar, não vai resolver o problema que é o fiscal, que o Brasil não tem problema de arrecadação, o Brasil tem falta de administração. A gestão é péssima, o governo é um péssimo administrador. Sempre foi, historicamente. Se tem uma coisa que funciona no Brasil é a Receita Federal. A Receita funciona maravilhosamente bem. E aí, de novo... ficar sem pagar. Mas da onde eles vão tirar os 200 bilhões para gastar à vontade? Vai ter que atrapalhar a vida da economia. Esse é o grande problema. Até porque, ó, já olhando aqui, ó, vou te passar de novo, Ariane. Até porque tem que pagar a comitiva. Temos 73 pessoas na China. Você adora falar Temos sindicalistas na China. Ué, mas como que eu não vou falar? Olha aqui, eu tô trabalhando aqui domingo, ralando sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Quanto tempo, Pavinato, que a gente fica no ar? E a gente paga imposto, hein? A gente paga bastante. Aí você não quer que eu fale que o imposto que eu tô pagando tá bancando um bando de vagabundo, porque tem muito vagabundo, não tem só gente ali que tá trabalhando, na China. E eu te garanto que não tem hotel barato. Eu te garanto que não tem jantar barato. Sim. Eu te garanto que eles estão na China com uma baita estrutura. Mas aí eu te pergunto, olhando aqui, olha no olho da nossa audiência. Você jura que você acredita que o Haddad estava brincando quando ele falou aquilo de forma gravada? Que aí eu vou te falar uma coisa, vocês adoram falar em fake news. Então, ou ele realmente não entende nada de economia, se ele estava falando a verdade, ou ele fez fake news. Não, ele é mestre em economia. Essa é a única questão. A gente não precisa discutir. Tá, não, a gente não precisa. Vocês gostam de discutir diploma, gostam de discutir formação acadêmica, instrução formal, então vamos falar. É um ministro de Estado que tem mestrado em economia. Agora, em relação aos comentários que ele fez, essa brincadeira, eu achei que foi infeliz. Mas, de fato, ele tem formação formal e tem instrução formal para exercer o papel de ministro de Estado da Fazenda. Sabe, Léo, o que a Ariane falou é o seguinte, a gente percebe, parece que esse governo nunca foi governo. Quando você ganha uma eleição, dia 30 de outubro, já governou 8 anos ou 13 anos, você deveria ter um mínimo de preparo para entrar dia 1º de janeiro, começando a resolver tudo aquilo que você falou que estava errado. Mas o que a gente percebe, Pavinato? A gente percebe o seguinte, que o clubinho de amigos fica falando essa conversa de bar o tempo todo. O que o Léo está dizendo, foi um equívoco? Não, isso é conversa de bar. Isso é conversa de pessoas, exatamente. A esquerda, assim, em qualquer lugar, conversa qualquer de tempo bar é da assim. Esquina, Enquanto ela não está atuando no governo, ela trabalha como oposição. E quando ela está dentro do governo, ela trabalha como campanha. É sempre assim. Ela é muito eficiente para barrar o governo dos outros. Aí eles trabalham quando eles não estão... Trabalham para atrapalhar. Trabalham para atrapalhar. E quando eles estão na situação, eles fazem campanha, porque também não interessa resolver nada.